Boa tarde, boa tarde. Estamos começando hoje a nossa segunda aula ao vivo. E hoje o nosso tema é Verb to be. Vocês assistiram a primeira aula? Se não assistiram, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, ó, e assista. A primeira aula nós falamos sobre vocabulário. Vocabulário específico, vocabulário estrutural. E hoje nós vamos continuar, né, essa ideia do vocabulário estrutural, trazendo aqui a ideia do verb to be, que muita gente fala, verb to be de novo, oh meu Deus, não, né? E meu nome é Juliana Guimarães e eu vou estar aqui com você falando sobre verb to be. Então vamos lá? Então vamos lá, gramática, leitura e provas de inglês. É aqui, esses são os temas que a gente sempre vai trabalhar aqui. Você deve estar vendo assim, uai, mas segunda às 20 horas? Sim, porque a gente está fazendo alguns testes de horário, então a gente fez, né? Semana passada, às terças-feiras, a 1 hora, hoje nós estamos fazendo 1h30. Semana que vem nós vamos fazer à noite para ver qual é o horário que fica melhor, tá? Então, a terceira aula vai ser segunda às 20 horas. Vamos lá então! E o tema é: você tem mestrado em verb to be? Eu sempre pergunto pro pessoal, né? Porque é o seguinte, as pessoas falam assim, não, mas eu sempre tive, só vejo verb to be, eu só estudei verb to be no ensino médio, aquela coisa. Falei, então você tem mestrado em verb to be? E aí se falar, aí dispara a rir, né? Eu falei assim, não, pô, tô brincando. A ideia é o seguinte, se você já estudou, né, 2, 3 anos de verb to be, você tem mestrado em verb to be. Mas é porque as pessoas falam assim, puxa vida, vou estudar verb to be de novo. E é isso que eu vou mostrar para você agora, que tem o porquê de começar sempre por verb to be, qual a importância do verb to be nas nossas frases, nos nossos textos, nas nossas questões. Então, se você tem mestrado em verb to be, você vai me ajudar muito aqui, porque eu não vou precisar ensinar, você já sabe, né? Graças a Deus. Eu falo assim, diminui meu trabalho. Então, vamos ver se você tem mestrado mesmo. Então, vamos fazer o tiratema aqui, ó. Eu gosto de trazer essa linha do tempo, porque as pessoas acham que o verb to be é um alienígena, né? Caiu ali, né? Como que é isso? Eu nunca entendo o verb to be nunca tá junto com os outros. É o que? É passado, presente? O verb to be é um verbo que pode estar conjugado no presente, que pode estar conjugado no passado, que pode estar conjugado no futuro. E observe que eu fiz essa nossa linha do tempo com essa, eu chamo de umbrella, né? Essas setinhas aqui descendo aqui para baixo. Por quê? Porque dentro do tempo presente eu vou estar estudando verb to be e os outros verbos. Dentro do tempo passado eu vou estar estudando verb to be e os outros verbos. Por que ele é separado? Porque ele tem sua razão de ser. Então todo o curso começa com ele, sim, é o verbo mais importante. É o verbo mais recorrente, vai aparecer em várias estruturas, você tem que saber. Não só no presente, saber conjugá-lo no passado, no futuro, em qualquer. Entender o particípio dele, todas as vezes que apareceu o particípio dele, e como é que lê isso, né? Então vamos lá. Verb to be. A primeira característica dele é que ele é um verbo irregular. O que quer dizer ser um verbo irregular? Olha, tudo que é regular está dentro da regra. Se ele é irregular, ele sai fora da regra. E a regra normalmente ela tem muito a ver, por exemplo, igual o passado, né? Que muita gente já sabe que tem um ED, que sai fora da regra, é irregular, aquela famosa lista de verbos irregulares. Mas vamos entender aqui porque ele já é irregular desde o presente até para frente aí. Quando você pensa, outro dia alguém me perguntou assim, o que é o to be? É a forma de infinitivo dele. É a base, vamos dizer assim, é a origem dele. Aí o que você vai fazer? Você vai conjugá-lo. Conjugar como? No presente, no passado, no futuro. E tudo vai depender do pronome a que ele se refere. Então, olha, vou colocar aqui o nosso quadro com pronome. Deixa eu ver se tá todo ali, ó. Tá. O nosso quadro vai ser sempre, olha o verb to be. Ele tem, ó, no presente, 3 formatos de escrita. Você escreve ele de 3 maneiras. Isso quer dizer que você conjuga ele
de 3 formatos, mas vai depender sempre do pronome. Então, para I, você tem o am, para you, você tem o are, para o he, você tem o is, para o she, você tem o is, para it, você tem is. Quando chega no plural, para we, você tem are, para you, você tem are, e para they, você tem are. Então, observe que você tem, formatos, conjugações do verbo to be, que essa é a base dele, no presente. Quando chega no passado, você fala, agora eu vou conjugar o verbo to be no passado. Ele vai ter 2 formatos, e que observe que é completamente diferente da base, porque é be. Aqui, ele tem, escritas diferentes desse be. O was é uma diferente, Você não remete diretamente o verbo be. Por exemplo, é diferente de um like, que você sempre vai ter a palavra like. Aqui não, olha, isso quer dizer também ser irregular. Ele tem um formato completamente diferente do infinitivo dele. Então, no passado, nós temos aqui, de novo, sempre em relação aos pronomes. Nós temos I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. 2 conjugações, 2 formatos diferentes de escrita, que é completamente diferente do infinitivo. Então, ele é irregular. Então, essa é a primeira característica de verbo to be, é que ele tem esse formato diferente de conjugação que difere completamente da sua forma de infinitivo. Vamos ver mais características dele. Vamos lá. Verbo to be desempenha dupla função. Eu sempre gosto de falar isso, O que é isso, dupla função? Ele pode ser o verbo principal e o verbo auxiliar ao mesmo tempo. Tem um detalhe, ao mesmo tempo. O que quer dizer ser o verbo principal? Então, nessa frase aqui, some firms aren't more vulnerable to employ staff than others. Aonde está o verbo na frase? O verbo está aqui, Esse are, ele está na negativa, Ele está aqui na abreviação. Vou até separar ele, para nós aqui, Vou pôr um O aqui, para a gente ver ele separadinho. Ele é o verbo da frase, sem dúvida. Tem outro verbo nessa frase? Não tem. Então, ele é o verbo principal. Ele é o verbo que, vamos dizer assim, carrega o sentido ali do que está acontecendo. Algumas firmas não são. Então, o verbo ser aqui, Ele é o verbo auxiliar? Sim. O que quer dizer verbo auxiliar quando se trata de verbo to be? Quando você faz uma negativa, para você fazer aquela contraction que estava aqui no início, vamos fazer ela de novo, Você fazer essa contraction, que é essa forma abreviada, você precisa de um tal chamado verbo auxiliar. Neste caso, nós só temos um único verbo, que é o verbo to be. Então, ele também vai desempenhar o papel de verbo auxiliar, ou seja, ele também vai fazer as abreviações. Nas negativas. Nas interrogativas, também precisamos de um verbo auxiliar para fazer a tal da inversão. Quem será ele? Vai ser verbo to be, não tem outro que verbo to be é ele mesmo. Então, você tem are some forms more vulnerable to employ theft than others? Olha, isso quer dizer que ele é o único verbo, então ele é o verbo principal, ele carrega, vamos dizer, o sentido ali do que está acontecendo, e ele é o verbo auxiliar ao mesmo tempo. Para fazer o quê? As contractions na negativa e a inversão aqui nas interrogativas. Isso acontece com quem? Com o verbo to be. Ok? A segunda característica dele. Vamos continuar. Verbo to be também faz parte de várias estruturas em inglês. Então, as pessoas às vezes não dão muita trela para o verbo to be, achando que verbo to be, de novo, is, are, am. Não, ele é importante na construção de várias estruturas. E uma delas, que é muito famosa, é o nosso present continuous. O que é o present continuous? É esse aqui que tem aquele que leva um ing. Mas, se você lembrar da estrutura de um present continuous, é sempre verb to be
e um outro verbo com ing. Tem que aparecer verbo to be? Sim, faz parte do present continuous. Então você tem uma frase do tipo: Cat is negotiating better deals with bigger Western companies. Vocês têm visto aí os exemplos, o primeiro e esse aqui? O que acontece? Esses exemplos são tirados das provas que eu trabalho. Eu trabalho com Ampad e Senex. Então, os exemplos de hoje foram tirados aí de provas de textos, na verdade, textos que caíram na prova da Ampad. Então, por isso que a gente vê uns deals, negotiating, que tem muito a ver com essa prova, tá? Nossos exemplos vão ser sempre assim, tirados de provas. Então, esse present continuous aqui, ele tem a formação, nele a presença de verbo to be. E sempre, por que é isso? Porque quer que é o nome de uma empresa e vai ser um it, e você tem que lembrar daquela primeira parte que eu falei que é it is. Se você não lembrar essa concordância, isso embola tudo para frente. Então, toda a estrutura que vai depender de verbo to be, ela sempre vai fazer, né? O verbo to be vai sempre fazer concordância ao pronome que está ali, ok? Então, vamos ver outras estruturas que o verbo to be está presente. Ele está presente no verbo haver. O verbo haver em inglês é o verbo there is, there are. Eu trouxe aqui o there are por causa do exemplo. Então, é o there is, there are. Verbo haver. Aquele que fala, verbo haver com sentido de existir. É esse aqui. O exemplo é the fact that there are starvation and poverty. Esse verbo aqui é o verbo haver. Ele faz parte, ele não existe sem verbo to be para se transformar aí no verbo haver, ok? Precisa de verbo to be nessa construção. Olha ele aqui de novo. No caso aqui não tem a ver nada com pronomes e o verbo haver, não, there is, there are, a gente pode fazer uma outra aula só dele, se alguém achar interessante, a gente pode trazer aqui. Mas there is e there are tem muito mais a ver com singular e plural, mas, de novo, presença de verbo to be aqui. Vamos ver outra estrutura. Eu trouxe o present continuous, mas eu gosto de trazer também o past continuous. Na verdade, qualquer continuous, que seja present perfect continuous, future continuous, qualquer um que tiver o tal do continuous, que é o tal do ing, vai trazer na sua estrutura verb to be. No caso aqui vai ser verb to be conjugado no passado, né? Past continuous. Então nós temos aqui, ó. As I was contemplating how to navigate this trend in my own presentations and those of my clients, Cliff Edson's new book dropped on my desk. Was contemplating. Então aqui a presença de verb to be no passado. Por que eu tenho que saber verb to be conjugado no passado? Para isso, né? Você não sabe se vai estar lendo alguma coisa no presente, se vai estar no passado, você tem que saber que esse é o verbo to be no passado, ok? Vamos ver mais aqui, ó. Futuro, tem um futuro, isso não é a única forma de expressar futuro, mas tem um futuro que é formado com o verbo to be, que muitas gramáticas, inclusive, usam, né, o to be going to. Para falar assim, mas isso aqui é o near future. Tem gramática que fala near future, tem gramática que usa to be going to, que é, na verdade, a estrutura. É verb to be, o going to, marcando aqui o infinitivo do segundo verbo, né? E nós temos essa frase, ó. Eventually I told her, look, I'm not going to get mad or yell at you. Uma negativa de novo, uma abreviação aqui de verb to be. E observa, a construção tem am, verb to be, going, to get, que é a marcação. Então, ele tá presente no presente? Ele está presente no presente? Verb to be você encontra no simple present, claro. Nos contínuos, todos contínuos estão lá. No futuro, aquele é no futuro. Né? No passado, nós vimos aí um passado, was, ou então com past continuous. Vamos ver mais. E a voz passiva, passive voice. Voz passiva é obrigatoriamente, você vai encontrar, é obrigado ter verb to be, tanto em português quanto em inglês. A estrutura da voz passiva é, você tem um verb to be em qualquer
tempo presente, futuro, passado, e um segundo verbo que vai estar no particípio. Ele vai fazer esse parzinho. Olha a frase. This research is based on the comparative case study analysis of ExxonMobil and the Royal Dutch Shell. Is based, já até marcou para mim, ó, is based, voz passiva, é baseada, né? Isso aqui, o base aqui já é participe, é outra história, mas você vê a presença do verbo to be. Por que que é is? Porque research é it. A gente volta lá naquela estrutura inicial, tá? É a importância da gente, então, conhecer aí o verbo to be. Olha, eu trouxe aqui um resuminho, né? Então, verbo to be, present continuous, past continuous, qualquer continuous, ele vai aparecer. No verbo haver, né? There is e there are. No futuro, com to be, going to. Passive voice, né? Presente firme aí, faz parte da estrutura. Então, temos que saber, sim, verbo to be de cor e salteado. E olha mais uma característica dele, olha. Você pode ler verbo to be de duas formas. É o tal do ser ou estar. Eu sou ou eu estou, né? Eu trouxe dois exemplos, ó. Augmented reality is not just a technology. Augmented reality não é. Então, aqui nesse caso é o ser. Não é just a technology. We are really just struggling to survive. Aqui no present continuous. Ó, nós realmente estamos, né, apenas lutando para sobreviver. Então, aqui é o estar e aqui é o ser, né? Augmented reality é. No caso aqui, não é. Então, às vezes me perguntam, como que eu vou saber se eu leio como é, ou ele está, ou estão? Vai depender da frase, vai depender do contexto. Quando eu falo contexto, não é só o texto, a frase é um contexto. Então, vai depender do que é, o que está escrito ali. Tá? Mas é importante sempre que você vai ler ser ou estar e, claro, conjugar no tempo certo. Se é presente, no caso aqui, 2 exemplos de presente. Se é passado no passado, futuro no futuro. Ok? E verbo to be, suas conjugações para a gente fechar aqui a história do verbo to be. Né? Você tem aqui infinitive, como eu disse, né? Verbo to be, é ele aqui. Se você conjugá-lo no presente, ele vai mudar, né? Ele vai ser um am, um is e um are. É aquilo que eu falei, ele é tão diferente, né, dessa palavra be, que você pensa, então ele é irregular, né? Conjuga, escreve, fala diferente do seu infinitivo. O passado dele vai ser o was e o were, e o particípio que eu citei ali é o been. Tenho que saber os 3, sim, porque independente, né, do texto que cair para você, você tem que saber que isso é verbo to be e você tem que lê-lo adequadamente. Ok? E é isso então. Agora você entende? Agora responde para mim, coloca aí. Você tem mestrado em verbo to be? Se você tem mestrado em verbo to be, maravilha, nós podemos continuar aí para frente, porque nós temos muito mais coisas aí, né? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui para mim, coloca aqui no chat, coloca aqui nos comentários. Dê um like se você gostou desse vídeo e a gente vai estar aí, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, preparando para a semana que vem. Deixa eu colocar preparando para nossa semana que vem, nós vamos ter, então, na segunda-feira, às 20 horas, vai ser o verbo have. Vamos dar uma passada também sobre os formatos do verbo have. Opa, a música ficou alta. Os formatos do verbo have, o que a gente pode ver aí nas conjugações, as suas particularidades. Ok? Então, eu deixo para você um beijo no coração, bons estudos. E até segunda-feira, às 20 horas.